Agora faremos os olhos da nossa peça. Lembrando que no vídeo de apresentação você encontra todas as informações sobre a peça. Peso, agulha, tamanho, qual a linha que usei. Todas essas informações você encontra no vídeo de apresentação. Para fazer os olhos, eu vou usar uma linha mais fininha. Eu vou reaproveitar essa linha que eu testei para fazer uma peça e não gostei. É uma linha dupla na linha Clea. Então, eu vou usar 2 fios para dar mais ou menos o tex da Anne. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Vou fazer 4 correntinhas. Não precisa usar linha dupla, tá? Linha Clea, você pode usar outra linha. Vou pular a primeira e lá na segunda eu vou pegar aquela terceira linha lá de trás, como a gente tem feito até agora. Vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. Na próxima correntinha, vou colocar mais um ponto baixo. Não tá dando para ver porque a linha é escura. Mas vai seguindo o que eu tô falando. E na última correntinha, nós vamos fazer um aumento triplo. Deixa eu só... Então, vou fazer peraí. Vou desmanchar isso aqui, vou arrumar. Então, na minha última correntinha, vou fazer um aumento triplo. São 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faço 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3. Agora, eu vou puxar a minha linha inicial para fechar esse buraquinho. No próximo, eu faço um ponto. Agora, eu tô pegando as 2 correntinhas, pegando um ponto inteiro. Vou refazer porque ficou meio alongado. Então, eu vou pegar o ponto inteiro com os 2 lados da correntinha. E já aproveito para esconder a linha inicial. E onde eu fiz os 2 pontos, o meu primeiro ponto de aumento, eu vou fazer mais um ponto. Então, eu tenho 3 pontos de um lado, uma correntinha e 3 pontos do outro. Deixa eu acender a luz aqui que acho que fica mais fácil de ver. Lá no meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só para fechar essa carreira. Então, eu tenho 8 pontos agora. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, essa é a minha segunda carreira. Já começo com um ponto baixo, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento. Então, tem uma sequência de 2 aumentos, um ponto, e na curva, eu vou fazer 3 aumentos. Então, tenho um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. Tenho na curva 6 pontos. Agora, novamente, um ponto baixo. E no último ponto, um aumento. Assim, eu tenho 6 pontos em cada curva. 6 pontos aqui, um ponto, 6 pontos e um ponto. Eu vou dar uma alongadinha. Bom, eu já posso cortar essa linha. Vou pegar a minha agulha. E vou arrematar essa peça. Vou colocar a linha aqui. Bom, aqui está o meu último ponto trabalhado. Assim. Eu vou no ponto seguinte e vou pegar só a linha da frente. Puxar. Depois eu vou pegar o ponto inteiro e vou colocar a agulha para trás. Deixa eu só ver onde é que ele tá difícil de enxergar.
aqui. Ele é um pouquinho difícil porque a gente não fez correntinha para subir esse ponto. Então, eu vou ajustar e vou voltar no meu último ponto e vou colocar ele lá para trás. Agora, eu vou andar alguns pontinhos só para fechar essa linha, para eu poder cortar. Eu só ando por alguns pontinhos aqui, mas se você preferir, você pode dar um nozinho, passar uma colinha, pode arrematar da forma que você está acostumado. Pronto. Agora eu corto as duas linhas. E ela fica assim. Bom, deixa eu ver aqui qual que é o lado mais bonitinho. O lado mais bonitinho, eu vou deixar virado para baixo. Assim, ó. Porque em cima vai ficar aquele detalhe da sobrancelhinha dele. Então, vai praticamente tapar. Vou pegar agora a linha branca, que é uma linha Anne. Vou empurrar essa bolinha para lá. E vou trabalhar, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar aqui. Não, vou começar lá por baixo. Vou começar aqui na parte central e vou pegar só a linha de trás. Vou puxar uma laçada. Vou deixar um fiozinho aqui pro arremate. E no próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixíssimos. Então, eu tenho que ter aqui 6 pontos baixos distribuídos nessa parte de cima. Então, você tem que fazer uma quantidade de pontos baixíssimos que dê para distribuir 6 pontos aqui. Eu tenho 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer 4 pontos baixíssimos, então. Eu fiz 3 e 4. Agora, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2. Aqui até o ponto do arremate, ele tá um pouco mais difícil de pegar. Deixa eu tentar. Nossa, não quer entrar. Nem com o ganchinho. A agulha tá um pouco grossa. Acho que consegui. Consegui nada. Vou tentar lacear um pouquinho com essa agulha aqui. Deixar um pouco mais largo. Vamos ver se agora tá. Agora foi. Então, 2 pontos baixos. 3. Muito largo. 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixíssimos. Tem que fazer a quantidade de pontos baixíssimos até chegar lá no início. Bom, eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo, só para fechar bonitinho. Vou cortar uma quantidade boa de fio, para que a gente faça a costura. Então, uns 40 centímetros dá. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Agora, eu venho no primeiro ponto e passo a agulha por baixo dele. Assim. Volto no último ponto trabalhado e vou passar por dentro, já pegando os fios lá de trás. Assim ele fica bem acabadinho. E pronto. Deixa eu tirar a bolinha daqui.
Agora, eu vou costurar o olho no rosto. Eu já costurei o primeiro, então eu preciso costurar o segundo do mesmo lugar. Ele tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 carreiras. Nessa linha. Então, eu tenho que colocar lá do outro lado, na mesma altura, na mesma linha. Aqui é a metade, eu tô com 2 carreiras para baixo. 2 carreiras para baixo da parte central. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo a mesma altura. Agora, vou tentar colocar um alfinete, ver se ele me ajuda. Assim, que lindo, meu alfinete tá torto. Quem sabe seja bom. Esse meu alfinete tá meio cego. Mas, tá, prendeu. Agora nós vamos fazer uma costurinha. Pegando essa parte aqui na reta. Bom, eu tenho que costurar na mesma linha, ó. Aqui tá a parte de cima, então eu tenho que colocar a agulha na parte de baixo bem certinho. Da onde tá o ponto de cima. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, ele tá no lugar certo, eu só acho que ele tá muito alto. Deixa eu arrumar o alfinete. Nossa, esse alfinete tá sem. Ele não entra. Vai, é assim mesmo. Assim. Vou colocar a agulha lá para trás, daí já ajuda um pouco a segurar. Só um pouco, não ajuda muito não. Agora eu volto com a agulha para frente. Peraí, deixa eu ver onde é que eu tô saindo. Aqui. Volto com a agulha para frente, bem embaixo do ponto. E vou pegar só a linha de trás aqui. Não vou pegar o ponto inteiro. Assim. Agora eu vou ver se tá tudo na mesma altura. Agora eu vou voltar por onde eu saí, volto no mesmo lugar. E vou pro próximo ponto. Deixa eu ver. Eu vou virar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil de costurar e até de mostrar. Deixa eu ver se tá na mesma reta. Aqui. Bom, agora eu vou pro ponto do lado. Esse pontinho aqui tem que estar bem embaixo. Pegar o ponto bem certinho. Pronto. E pego só a linha de trás. Volto no mesmo lugar. No próximo, mesma coisa. Só a linha tem que estar bem embaixo. A linha não, o ponto. E volto no mesmo lugar. Ó. Aqui, na hora de colocar a agulha, eu acabei abrindo a torção do ponto. Olha, tem linha pra lá e linha pra cá. Então, eu vou desmanchar e vou arrumar. Só tirar e colocar de novo. Não preciso tirar do ponto do rosto. Só arrumar o ponto do olhinho. Pegar certo, pegar todos os fios. Assim. Agora eu volto no mesmo lugar.
no ponto da frente, volto no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Para frente, para trás, sempre no mesmo lugar. Eu saio e entro com a linha no mesmo lugar. Deixa eu ajeitar, tem a impressão que ele está entortando. Pela câmera dá a impressão que o olho está torto, mas aqui ele não está torto não. Eu pego só a linha de trás e volto no mesmo lugar. Pego a linha de trás. Às vezes o ponto que você precisa colocar o ponto do olho não tem um ponto disponível na cabeça. Então você pode entrar no meio da trama. Você passa no meio do ponto e não no ponto disponível. Aquele buraquinho que você tem quando você coloca a agulha de crochê. Às vezes você não tem esse buraco disponível. Aí tem que entrar no meio do ponto. Você realmente abre a trama da linha. Não tem problema fazer isso. E aqui, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Às vezes coincide, às vezes não. Olha, esse daqui, ó, eu coloquei os dois no mesmo buraco, porque era o buraco que estava disponível. Era o buraco que deu certo nos dois. Não tem problema também. Ficando retinho, certinho, tá tudo certo. Tem que pegar todos os pontos. Não pode pular pontos. Se você tiver costume, você pode colar essa peça também. Eu não tenho costume, dá para colar e costurar. Também é uma boa ideia, inclusive. E daí você fixa bem o olhinho com a cola e depois só vem e costura, ele não vai sair do lugar. Mas eu não tenho hábito de colar, tá? Devia testar uma hora. Deixa eu passar essa linha aqui, vou pegar outra agulha e vou passar ela lá pro fundo. Essa linha aqui, depois eu vou dar um nó com a outra linha. Por isso que eu não cortei ela ainda. E porque ela tá solta também. Ó, aqui eu tô com a impressão que essa linha tá muito pra fora. Talvez o acabamento que a gente vai fazer do outro lado, o acabamento que a gente faz na outra linha, talvez esconda, mas talvez não esconda. Então, deixa eu ver. Tem um acabamento aqui, ó. Esse tá diferente, os olhos. Deixa eu ver se a gente consegue arrumar isso. E vou voltando no mesmo ponto. Próximo. Esse ponto tá me incomodando. Aqui. Tem dois pontos aqui me incomodando. Eu vou... Esse aqui, ó. Virar um pouquinho pra fora. Eu acho que o acabamento não vai ficar. Não vai ajustar. Eu vou arrumar agora, pra essa peça não ficar o resto da vida me incomodando. Então, só vou desmanchar e vou refazer. Tem que desmanchar com cuidado para não estragar os pontos, não lacear demais os pontos. Aqui. Agora eu vou voltar um pouquinho mais para dentro. Assim. No outro.
todos os pontinhos a mesma coisa. Com calma, com atenção, uma coisa que a gente não consegue fazer rápido. Se fizer rápido, não fica bom. Tem muita chance de ficar torto. Vou chegar lá no meu primeiro ponto, aqui é o meu último ponto, cheguei no início. Vou voltar no mesmo lugar e pronto. Agora, vou ajeitar tudo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, no meu ponto seguinte, eu venho para cima com a linha, passei pelo ponto inteiro agora. Vai estar um bololô aqui, ó. Começa a ficar com um monte de linha aqui para trás, não adianta. Deixa eu tentar puxar, não. Vou cortar, não tem problema. Aqui vai ficar para dentro da pressa e ninguém mais vai ver isso. Só se ver esse vídeo. Então, eu vou sair aqui, ó. Passei pelo ponto inteiro, vou no ponto seguinte e vou passar por baixo, mas só pela linha da frente. Por baixo. No ponto seguinte. Por baixo. Vou fazer isso em todos os pontos. Por baixo. Por baixo. Não posso pular nenhum ponto. Sempre na mesma direção e com a mesma atenção. Faço em todos os pontos. Eita, sujou. A linha preta na linha branca. O branco suja o preto e o preto suja o branco. Aqui. E pronto. Agora sim. Fica bem bonitinho esse acabamento. Bom, agora eu só vou pegar essa linha, vou passar ela lá para baixo. Assim. E vou dar um nozinho aqui, com a linha aqui, a linha inicial. 2, 3 nozinhos. E agora com a mesma linha soft, na cor que nós fizemos o rostinho, nós vamos fazer aquele detalhe da sobrancelha dele, que fica com aquela carinha marotinha que ele tem, né? Então, eu vou colocar aqui, bem rente ao olho, desse lado aqui. Tem que ver se eu tenho a mesma pontuação do outro lado, que às vezes dá diferença. Mas eu começo por trás, tá? Então, é uma carreira para cima do olho, ó, na diagonal. Tem que deixar uma linha lá para o acabamento. E essa aqui é bem rente ao olho. Aí você precisa ver na sua peça como que fica bom. Na minha peça é assim, eu vou fazer uma carreira para cima e do outro lado rente. Deixa eu puxar aqui. Agora, aqui. Nossa, tá. Eita, o que eu fiz aqui? Ah, que bonita, tô puxando a linha errada. Ai, não sabe nem fazer e ainda quer ensinar. Ajustar isso aqui. Que bagunça. Assim, pronto. Agora sim. Agora eu vou continuar, eu tô entrando no mesmo ponto, tá? Eu entro e saio sempre no mesmo ponto. Vou passar aqui algumas vezes, 4 ou 5 vezes, até fechar e ficar bonitinho. Eu coloco e ajeito. Hoje tem que ficar bonitinho. Assim. Vou tentar colocar mais uma vez. É a quarta vez que eu tô passando.
Agora entro no mesmo ponto. Assim. Deixa eu ajeitar. Nossa, virou um bolo. Vou arrumar dessa vez. Aqui. Uma em cima da outra assim não tá ficando bom. Peraí. Vamos ver se... Essa primeira linha aqui que tá... Ela tá abrindo a trama. Não tá muito boa. Acho que agora ficou melhor. Ok. Deixa eu tentar colocar essa por cima. Assim. Acho que agora ficou bom. Aqui. Tem que arrumar, tá? E ver aí na sua peça um jeito que fique mais harmonioso. Tentar arrumar aqui. Eu vou passar mais uma vez. Se eu passar mais uma vez fica bom. Se não der certo, eu vou desmanchar e fazer de novo. Eu não vou passar mais. Eu já passei 4 vezes, essa já é a 5ª. Agora sim. Agora ficou. Puxar a primeira linha e as outras assim. Você não pode puxar muito. Elas têm que ficar folgadinha. Ajeita, ajeita. Agora ficou bom. Bom, eu vou pegar a linha e vou passar aqui por trás. Por os dois pontinhos, só para ela não ficar solta lá atrás. Eu vou levar ela para o outro lado, para o outro olho, e vou fazer a mesma coisa. Vou ver aqui onde que é a altura, né? Uma carreira depois do olho. Não, acho que é aqui em cima. Acho que é isso mesmo. Uma carreirinha, aí o outro pontinho é rente ao olho. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver. Os dois ficarem iguais. Então, vou puxar e vou passar 5 vezes igual passei do outro lado. Eu não filmei essa parte porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, eu só dou um nozinho na parte de trás, com os fios que eu tenho disponíveis. Você vê que eu tô fazendo o nó com fio branco mesmo. Então, a linha soft e fio branco. E olha como ficou. E no próximo vídeo, nós faremos a boquinha. Vejo você lá. Tchau, tchau!